Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Olá, tudo bem? Que bom mais uma vez estar aqui para juntos nós estudarmos mais um pouquinho da Palavra de Deus. E antes de começar a nossa aula hoje, vamos orar. Pai, neste momento quero primeiramente agradecer por mais um dia de vida. Agradecer, pois o Senhor tem nos guardado e nos protegido, tem nos sustentado neste momento difícil de pandemia. Neste momento, pedimos a Tua direção para a nossa aula, que ela nos auxilie a sermos verdadeiros cristãos no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Nossa aula de hoje se encontra em nossa revistinha que traz por tema Emoções, da editora Pendão Real. O tema da lição é Saudade. E essa lição foi escrita por Ana Isaura Lima de Souza. O texto central, bem conhecido de todos nós, está lá em Lamentações 3, versículo 21, que diz assim: Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Para a gente falar de saudade, vamos ver o que significa saudade lá no dicionário Aurélio. Segundo o dicionário Aurélio, saudade é recordação suave e melancólica de pessoa ausente, local ou coisa distante que se deseja voltar a ver ou possuir. Nostalgia. Se ampliarmos o conceito, seremos levados a palavras como solidão, desamparo e abandono. Também é conceituada como sendo o desejo de um bem do qual se está despojado e as lembranças almejadas de pessoas ou coisas distantes ou suprimidas, acompanhadas do desejo de tornar a vê-las. As definições nos conduzem para as tristes sensações causadas pelo estado emocional de incompletude. Pessoas que não se sentem inteiras tornam-se indivíduos infelizes, melancólicos e reféns de um saudosismo exacerbado. Tais pessoas se projetam nos outros e nas circunstâncias, ficando sempre angustiadas quando perdem alguém, quando mudam de lugar ou quando o tempo passa. Há nelas uma inaptidão para viver o tempo presente e para visualizar o futuro com esperança. Alguém que experimentou um novo nascimento não deve ter o perfil do saudosista, o que não quer dizer não ter memória. Lembrar é saudável, é necessário e importante, pois nos oferece a possibilidade de guardar os registros da nossa trajetória e ter a possibilidade de fazer uma autoanálise. Mas não esqueça, nós temos lembranças e elas fazem parte de nós e nos ajudam a compor o nosso eu. Contudo, a nossa mente deve ser dinâmica e saudável e estar ligada à mente de Cristo, o que nos permite trazer à memória aquilo que nos dá esperança, deixando para trás as coisas que nos adoecem. O cristão não foi feito para viver apenas de contemplação. Muito pelo contrário, somos chamados para o novo de Deus. A novidade do Evangelho nos impulsiona para o alvo, que é Cristo. Mas o que eu tenho trazido à memória? Certa feita, uma mulher muito amada por seu marido foi ao templo para chorar a sua dor. Seu nome era Ana. Ela tinha um esposo apaixonado e um lar, mas não tinha filhos. E ela começou a desenvolver uma saudade estranha daquilo que nunca havia possuído. A incapacidade de gerar filhos levou Ana para o triste universo da solidão, mesmo estando acompanhada. A melancolia e o desespero logo tomaram conta do seu ser, mas ela teve uma atitude sábia, trouxe à memória o que pode dar esperança e partiu à procura daquele que poderia resolver o seu problema, Deus. Ela resgatou na sua memória a ação do Altíssimo na vida de Sara, de Rebeca, de Raquel. Ela sabia que na história do seu povo
havia registro do poder de Deus e trouxe à memória algo capaz de gerar vida. E você, o que ocupa a sua mente? O fato de não ter um objeto amado ao seu lado não deve retirar a sua consciência. Somos sabedores que Deus está conosco, que a sua vara e o seu cajado nos consolam. Ou seja, a presença real de Jesus Cristo ao nosso lado traz refrigério para a nossa alma. Confie em Deus para cuidar da sua vida, mesmo quando a situação é difícil e o futuro parece incerto. Tenha sua mente em comunhão com a mente do Senhor. Deixe que Ele traga a lucidez necessária para contemplar a sua história e dê a Ele espaço para administrar as suas relações. Ter Jesus Cristo como Senhor é muito mais do que fazer parte de uma religião. É estabelecer um relacionamento de confiança onde Ele ensina e você obedece. Busque a ter a mente de Cristo e nada lhe faltará, porque o Senhor vai revelar uma maneira simples e tranquila de viver. Nesse sentido, a Bíblia nos adverte que a nossa mente foi criada para estar conectada com a mente de Cristo. Contudo, o pecado desalinhou os nossos pensamentos e acabamos mergulhados em dores que não precisaria ter. Abra os olhos e contemple as coisas que Deus tem ensinado através da sua palavra e viva feliz. Tantos homens e mulheres já fizeram isso antes de você e deixaram o seu testemunho para incentivar as novas gerações. Resgate a história de pessoas que perderam filhos, maridos, esposas enquanto militavam na causa do Senhor. Veja como elas continuaram firmes em seu relacionamento com Deus, apesar de suas perdas. Elas sofreram a dor, mas não se fizeram cativas da dor. Não fique triste pelo que está faltando. Volte-se para Deus e Ele conservará em paz a sua mente e há de ensinar-lhe a depositar nele a esperança. Mário Quintana diz o seguinte: o tempo não para. Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo. Há sujeitos que acabam por cair numa armadilha, no que tange ao objeto do seu amor. Por isso, apresentam enfermidades quando perdem algo ou alguém que lhe era muito importante. Essas pessoas vivem a autoalienação, o que é incompatível com a nossa experiência de fé, porque o Senhor Jesus nos ensina o amor próprio como medida de amor ao próximo. Não há como ficar presos às coisas, situações ou pessoas sem acabar se perdendo. Deus nos chamou para a vida plena e isso só encontraremos nele. Lembre-se da mulher de Ló. Com certeza é um modelo negativo que elucida muitas das coisas que precisamos saber sobre saudade. Ela viveu ao lado de seu marido na prosperidade, alcançando tudo aquilo que a sociedade apontava com segurança. Seu marido era dono de pastos verdejantes e ela morava numa das capitais do seu mundo. Mas o lugar onde ela e sua família investiram todas as coisas estava prestes a ser destruído. Essa narrativa nos ajuda a identificar um dos motivos pelo qual adoecemos de saudade, ou seja, onde tenho colocado o meu coração. Para quem não tem a mente de Cristo, os olhos estão postos nas coisas deste mundo. De outra sorte, aqueles que foram feitos filhos de Deus podem regozijar-se em Deus e esperam nele para todas as coisas. Pessoas que depositam a esperança naquilo que não é eterno têm como consequência o sofrimento. Paulo ensina lá em Colossenses 3:1: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Seguramente faltou essa clareza à mulher de Ló. Por causa disso, ela se voltou para trás, deixando de visualizar o caminho novo que Deus estava abrindo para ela e os seus.
Não fique estático quando perder um ente querido. Muito pelo contrário, siga em frente e aproveite os dias que o Senhor lhe tem dado. Cada dia tem o seu mal e não podemos deixar de viver porque haverá sofrimentos e perdas. Deus não nos deu espírito de covardia, porque Ele nos fez mais que vencedores. O fim de um namoro, de um casamento, ou o luto pela morte de alguém especial causam dor, mas não devemos nos tornar melancólicos. Você foi chamado para ser uma pessoa plena e em equilíbrio e conectado com o corpo de Cristo. Deus está sempre presente. Não há crise que nos derrube. Muito pelo contrário, temos a oportunidade de aprender com as dificuldades da caminhada e tornar a nossa vida um testemunho fiel da presença de Deus no mundo. A vida atropela quem não avança. Então levante-se e faça como Paulo. Prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Leve a sua história, traga as suas lembranças e não fique sentado à beira do caminho. Seja bem-aventurado e comunique a felicidade que tem recebido com os que estão à sua volta. Não troque a saudade por culpa. E essa é uma palavra para você e para mim, que sentimos saudade. Não deixe o maligno colocar a culpa no seu coração por ainda não ter atingido a estatura de varão perfeito. Há tempo para todas as coisas, e apesar do caminho ser o mesmo para todos, cada um tem o seu próprio jeito de caminhar. Você tem uma vida toda para aprender a lidar com as perdas. Não será de um dia para uma noite. A vida equilibrada deve ser tranquila. Não há motivos para acrescentar mais ansiedade aos nossos dias. Mas nós precisamos resgatar a esperança. Lá em Romanos 7, versículo 6 diz assim: agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Apesar desse texto de Romanos não estar tratando do tema saudade, podemos nos apropriar da afirmativa de Paulo para trabalhar algumas questões, como, por exemplo, a necessidade de não ficarmos retidos em modelos do passado, bem como a relevância de andar em novidade de espírito. Tirar os olhos do passado exige sacrifício, e é por isso que se faz necessário deixar os valores deste mundo e avançar na vida nova. O Pai Celeste tem muitas coisas maravilhosas para escrever na sua história. Portanto, pare de ter pena de si mesmo e não seja um obstáculo para Deus renovar a sua mente. Caminhe para o alvo e deixe o Espírito de Deus agir na sua vida. É normal ter saudade. O que devemos combater é o espírito de melancolia que a saudade mal gerenciada pode trazer ao coração do ser humano. E para concluirmos, lá no Salmo 51, versículo 12, diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. A saudade será transformada em lembranças agradáveis quando a alegria da salvação estiver firmada em nossa mente. Quando não conseguimos vencer a saudade, precisamos buscar reforço. Deus não nos quer consumido pelos nossos problemas. As pessoas que têm os olhos postos nas dificuldades nunca encontrarão a solução. Deus nos chama para sair da solidão e caminhar com Ele pelo novo e vivo caminho. É um convite para não olhar para trás e o desafio de enxergar o que os outros não veem, a presença real do Salvador ao nosso lado. Mas Ele é sabedor das nossas fragilidades e tem em vista que muitas vezes vamos nos sentir sozinhos em meio à tribulação dos nossos pensamentos. Por isso, Ele nos presenteou com a oração. Ore sempre, ore sem cessar. Não permita que nada fique em você sem compartilhar com o Pai. Diga a Ele que em nome do Filho você quer abrir o seu coração.
Ele ouvirá o seu santo lugar. Não tenha medo de dizer tudo a Deus. Pode acreditar que Ele entende, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Amado Pai, que possamos ter a saudade apenas como uma doce lembrança, sem melancolia. Que deixemos de senti-la como muitas vezes fazemos, deixando-a paralisar nossa vida. Nos ajude a trazer à memória somente o que pode nos dar esperança. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. E para finalizar nossa aula, vamos falar o nosso motto para esse ano de 2021, que foi o texto central da nossa aula. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que você tenha uma semana abençoada e abençoante para você e sua família. Que Deus te abençoe. Tantas lutas, tantas dores num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu te